Bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade à nossa catequese, voltando ao profeta Oséias, capítulo 2, a partir do versículo 4. Lembrando só, Oséias viu na própria vida aquilo que Deus desejava que ele manifestasse ao povo de Deus, ensinando assim que nós sempre devemos tirar a lição da própria vida, porque nisto Deus vai nos inspirando. A força do Espírito vai se manifestando no dia a dia de cada um. E Oséias percebeu então, se eu fui traído pela minha esposa, assim Deus é traído pelo seu povo. E o povo não é capaz de reconhecer o bem que Deus lhe faz. Também nós, muitas vezes, esperamos encontrar em outros aquilo que só Deus pode nos conceder. Então, continuemos na maravilha que é a palavra do profeta Oséias. Protestai contra vossa mãe, protestai, porque já não é minha mulher e eu já não sou seu marido. Afaste ela de sua face, suas fornicações e adultérios de entre os seus seios, para que eu não a desnude como no dia do seu nascimento, e não a torne como um deserto, para que eu não a reduza a uma terra seca e não a deixe perecer de sede. É Oséias falando da esposa, mas é Deus falando do seu povo. Povo de Deus, esposa. Reconheça o esposo, para que não aconteça que Deus deixe de reconhecer o seu povo. E de repente, aquela terra prometida, em que todos estavam habitando, se torne simplesmente deserto. E de certa maneira, nós já notamos aqui que o profeta está anunciando durante o exílio da Babilônia. Esse povo se esqueceu de Deus e por isso está conhecendo o deserto, a secura, a sede e a fome. Não terei compaixão dos seus filhos, porque são adulterinos. Sim, sua mãe cometeu adultério, desonrou-se aquela que o concebeu. Ela disse consigo mesma: seguirei meus amantes, que me dão meu pão, minha água, minha lã, meu linho, meu óleo, minha bebida. Os amantes. E deveríamos fazer um parênteses para que descobríssemos esses amantes. E o principal deles, que é um deus pagão, um ídolo, Baal. No Oriente Médio, sobretudo naquela região, Palestina, não havia um desenvolvimento muito grande de arte. Vamos pensar, por exemplo, comparando com a Grécia ou com Roma. Muitos artistas plásticos, sobretudo escultores, que quando imaginavam um daqueles deuses pagãos, eram capazes de expressar isto numa pedra, numa escultura perfeita. E a Grécia é famosa e os museus estão cheios daquilo que sobrou da Grécia antiga. Porém, no Oriente Médio, esta arte não existia. Não tivemos lá expressões artísticas. O que havia? Principalmente o deus Baal. E a representação de Baal
era a mais rústica possível. E houve lugar que, não havendo outra possibilidade, escolhiam alguma coisa da natureza para representar Baal. Por exemplo, se ninguém era capaz de fazer uma escultura de pedra, muito rude, muitos fizeram até, era uma figura humana, que era rodeada pelos adoradores, pedindo, sobretudo, o dom da fertilidade, que este era o drama de todo aquele povo primitivo. Dependiam da fertilidade, do solo, do gado. E se o trigo não produzisse? E se o gado não se reproduzisse? Era necessário fertilidade. E se a família não crescesse? Então, voltavam-se para um ídolo. Baal representava o ídolo da fertilidade. Se não houvesse escultura nenhuma, escolhiam uma pedra, normalmente grande, e instalavam essa pedra em algum terreno. É uma pedra em forma de cunha, normalmente, que é chamada estela. As estelas, que são muito citadas aqui no Antigo Testamento, eram essas pedras colocadas no terreno, normalmente pontiagudas. Elas representavam normalmente o órgão sexual masculino, para representar a fertilidade, e adoravam essa estela. Se não houvesse nem estátua, nem estela, qualquer árvore frondosa. Se nem árvore houvesse, qualquer elevação no terreno significaria o lugar de Baal. E ofereciam ali as oferendas próprias de um culto pagão. Normalmente, fruto da terra. Aí vai ser citado, por exemplo, torta de uva ou alguma libação de vinho, pedindo àquele Deus que concedesse a fertilidade. E a crítica e a denúncia profética é esta: ele não é Deus, é um ídolo vazio que não pode realizar coisa nenhuma, como qualquer ídolo vazio até hoje. E o profeta chama, em oposição a Deus, que é esposo, o ídolo é amante, mas um amante incapaz. Quem me dá, diz a esposa infiel, óleo, trigo, vinho, etc. Meus amantes, o povo de Deus se volta para Deus, orgulhosamente arrogante, para dizer: Deus não me concede nada, é o ídolo que está me concedendo. Coisa comum na vida de quem se desvia do caminho de Nosso Senhor. Por isso, fecharei com espinhos o seu caminho, cercá-lo-ei com um muro, e ela não encontrará mais saída. Perseguirá os amantes, mas não os alcançará. Procurá-los-á, mas não os encontrará. E então dirá: eu voltarei para o meu primeiro marido, porque eu era outrora mais feliz do que agora. Quanto vai custar para que o povo de Deus volte à fidelidade a Deus e redescubra o caminho? Quanto custa? Porque a palavra profética é atual. Hoje o profeta também denuncia. E se nós colocarmos a nossa esperança nos ídolos de hoje, já não é mais Baal, mas o dinheiro, a ilusão
desta vida passageira, a ilusão de uma vida vivida sem nenhum sacrifício, nenhum empenho, a ilusão de que nós podemos fazer tudo o que quisermos, sem nenhuma restrição, e construiríamos alguma coisa de bom. São os ídolos de hoje, ilusões sempre. Procuramos e não alcançamos, porque este ídolo nem existe. Procuremos aquele que pode mudar a nossa vida. Ela não reconheceu que era eu quem lhe dava o trigo, o vinho, o óleo, quem lhe prodigalizava a prata e o ouro, que se consagra até a Baal. Realmente, esquecer-se de Deus é viver uma vida insensata. Por isso eu retomarei o meu trigo no seu tempo, meu vinho na estação, retirarei a minha lã, meu linho, com que cobri a sua nudez. Eu vou descobrir a sua abjeção aos olhos dos seus amantes. Ninguém a libertará da minha mão. Porei fim a todos os seus divertimentos, suas festividades, suas luas novas, seus sábados e todas as suas festas. Devastarei a sua vinha, sua figueira, das quais ela dizia: eis aí a paga que me deram os meus amantes. Farei delas um matagal, que os animais selvagens devorarão. Eu a farei espiar os dias de Baal, quando lhe queimava ofertas ataviada do seu colar e suas joias, para cortejar os amantes, sem pensar mais em mim. Oráculo do Senhor. Oráculo do Senhor, isto é, profecia. Então, esta é a profecia. Que se nós nos desviarmos do caminho do verdadeiro esposo de nossas vidas, acabaremos perdendo tudo. Se não perdemos tudo neste tempo tão breve que é a vida, perderemos pior ainda, a eternidade. Então voltemos o coração a Deus, não pode haver felicidade longe do divino esposo. Ele é aquele que se volta para nós e nos cumula do seu bem e da sua graça. O anúncio da conversão do povo de Deus à esposa, versículo 16. Por isso a atrairei, conduzi-la-ei ao deserto, falar-lhe-ei ao coração, dar-lhe-ei as vinhas e o vale de Acor como porta da esperança. Aí ela se tornará como no tempo de sua juventude, como nos dias em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais meu Baal. E eu não lhe deixarei mais na boca os nomes de Baal, e ninguém pronunciará tais nomes. E voltamos àquela explicação da vida profética. O profeta é aquele que denuncia o mal do povo, como acabamos de ouvir, mas também que anuncia a promessa de Deus. Pois ou pela denúncia do mal, ou pela promessa do bem, voltemos o coração ao esposo verdadeiro, que é capaz de restaurar a nossa vida. Ele que promete, eu vou falar ao coração de cada um. E se abríssemos o coração? E se escutássemos o verdadeiro esposo que nos fala, nós nos tornaríamos, como o povo de Deus, esposa fiel. Voltemos o coração a Deus. Deixemos de lado qualquer ídolo, seja o que for. Nada pode ocupar o lugar do Senhor. E o nosso reconhecimento, antes de tudo,
àquele que tudo nos concede. Farei por eles naquele dia uma aliança com os animais selvagens, as aves do céu, os répteis da terra. Farei desaparecer da terra o arco, a espada, a guerra, e os farei repousar com segurança. Desposar-te-ei para sempre. Desposar-te-ei conforme a justiça e o direito, com benevolência e ternura. Desposar-te-ei com fidelidade e conhecerás o Senhor. E tomando esta palavra, nos vem à memória quantas outras palavras da Escritura. E está aqui alguma coisa que nós deveríamos sempre conhecer. Uma palavra da Escritura é capaz de explicar outra. E a Escritura acaba sendo sempre o critério para o seu entendimento. Então nós recordamos, por exemplo, aqueles trechos do profeta Isaías que ouvimos na preparação do Natal. E lá escutamos, por exemplo, vem o tempo que vai nascer aquele que vai ser chamado Príncipe da Paz. Ou vão tomar espadas, lanças, e vão transformá-las em instrumentos de trabalho, porque eu anuncio um tempo de paz. Além disto, nós recordamos, por exemplo, o livro do Apocalipse, aquele trecho tão lindo, lá pelo capítulo 12, que diz: o que eu vejo? Uma mulher vestida de sol e coroada de estrelas. Está para dar à luz um filho. O que vemos nesta mulher? Senão a esposa do Senhor, pura e perfeita, que acaba sempre nos lembrando Maria, aquela serva fiel e obediente, mas lembra o povo de Deus que se prepara para Deus revestido do sol que é Cristo, coroada de 12 estrelas, os apóstolos que anunciaram a palavra de Deus e Cristo vivo e ressuscitado. Por isso, quando o profeta está dizendo: eu farei uma aliança, tudo há de contribuir para que esta esposa volte para Deus e para que ela possa abrir os olhos, avaliar, reconhecer aquele que é o esposo e que protege a sua vida. Então, tudo há de corresponder à esperança. O trigo, o óleo, isto é, a abundância de toda a vida. Realmente, aquele que crê em Deus e é fiel à sua palavra, conhece a abundância. Não que fique livre das dificuldades deste tempo, mas supera todas pela esperança que tem no seu coração. Vê com outros olhos e tem o coração na máxima alegria, porque Deus voltou os olhos para o seu povo. Capítulo 3. Amor à esposa. O Senhor me disse: ama de novo uma mulher que foi amada do seu amigo e que foi adúltera. Pois é assim que o Senhor ama os filhos de Israel, embora se voltem para outros deuses e gostem de tortas de uvas. Esta é a referência ao culto da idolatria. Ama de novo. E o que Deus fez? Amou-nos de novo. Adultério pelo pecado? Mas Deus nos amou. E quando todos tinham se tornado adúlteros, compara o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, balançou, mas não caiu.
compara na carta aos Romanos o seguinte: pelo pecado de um só, todos pecaram. Mas olha a desproporção entre o poder do pecado e o poder da graça. Pois depois que todos pecaram, veio aquele que nos dá salvação e se entregou por nós. E então, pela entrega de um só, Jesus Cristo, que nos entregou a sua vida na cruz e que ressuscitou, todos encontramos a vida. E esta é a promessa que aqui está anunciada. Deus é capaz de amar de novo este povo pecador e de nos conceder de novo a sua graça e abrir para nós as portas da salvação. Olha para este povo e não enxerga mais o seu pecado. Enxerga apenas o seu amor realizado em Cristo nosso Senhor. Então adquire para mim, por 15 ciclos de prata, um homer de cevada, um leteque de cevada, essa esposa, e disse: por muitos dias ficarás aí, sem te prostituíres e te entregares a homem algum. E eu farei o mesmo contigo, porque por muitos dias os filhos de Israel ficarão sem rei, sem chefe, sem sacrifício nem monumento, sem efode, sem terafim. E depois disso os filhos de Israel voltarão a buscar o Senhor seu Deus e Davi seu rei, e recorrerão comovidos ao Senhor, a sua bondade no fim dos tempos. E que beleza esta palavra que nos consola. E enxerguemos esta consolação. O que eu vou fazer? Certamente que o profeta fala do que já estava acontecendo. Estavam no exílio. Eu vou levar este povo para o exílio. E lá ele vai descobrir que só em mim pode buscar o seu bem. Vão ficar um tempo sem templo, sem sacrifício, sem as orações, porque estarão na escravidão. Aí descobrirão. E nós descobrimos a grandeza da graça de Deus à medida que nós também passamos por algum tempo de exílio, de deserto, de aridez na nossa vida. Quanta gente se pergunta por que às vezes eu me sinto abandonado. E até pode pensar que Deus o abandonou e que não ama, mas de forma nenhuma. É o momento de redescobrir a grandeza de Deus e de descobrir que nós, muitas vezes, deixamos de buscar a Deus para buscar os ídolos. Não nos percamos, voltemos. Assim, todo o povo de Deus, olha, calculem os cristãos no tempo da perseguição. Calculemos 2 grandes mártires, Calixto e Hipólito, que eram da comunidade cristã de Roma, século III, em plena perseguição. Na paz, eles se tornaram até inimigos. Um era o bispo de Roma, outro era um presbítero. Mas por questões pequenas se dividiram. E na perseguição os 2 foram presos e foram mandados para um trabalho forçado na ilha da Sardenha. Lá, na mineração de enxofre, em meio à penúria e a sofrimento. Eles voltaram, reconciliaram-se.
E qual deveria ser o pensamento que passava pela cabeça deles? O Senhor nos mandou para este tempo de exílio para que abramos os olhos. Para quem crê, tudo contribui para que encontremos a Deus. Não é a palavra do apóstolo Paulo? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Ora, o profeta está dizendo exatamente isto. Tudo contribui. O exílio é a ocasião de voltar o coração a Deus e redescobrir a grandeza da sua graça e do seu amor. Capítulo 4. Agora nós passamos propriamente ao anúncio profético de Oséias. Até agora foi um comentário a respeito do dia a dia. Agora já são oráculos e profecias. Ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel. Porque o Senhor está em litígio com os habitantes da terra. Não há sinceridade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Juram falso, assassinam, roubam, cometem adultério, usam de violência, acumulam homicídio sobre homicídio. Por isso a terra está de luto e os seus habitantes perecem. Os animais selvagens, as aves do céu, até mesmo os peixes do mar desaparecem. E, no entanto, ninguém poderá acusar o povo nem o repreender, mas eu censuro a ti, ó sacerdote. Tu tropeçarás em pleno dia, assim como o profeta durante a noite. Far-te-ei perecer, porque meu povo se perde por falta de conhecimento. Por teres rejeitado a instrução, excluir-te-ei do meu sacerdócio, já que esqueceste a lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Que palavra extraordinária para nós. Quem é censurado em primeiro lugar? Em primeiro lugar, quem recebeu mais. Não coincide isto com uma palavra do Evangelho? A quem mais foi dado, dele mais há de ser exigido. Olha o que está acontecendo. Não vamos nos referir, por exemplo, à epidemia, pois seria injusto. Mas vamos nos referir, por exemplo, ao aumento da violência, ao absurdo da corrupção, a crimes que nos assustam. Por exemplo, aqueles que roubam da merenda escolar, 50 milhões denunciado ontem. Aqueles que roubam do atendimento hospitalar em tempos gravíssimos da epidemia e desviando milhões na construção de hospitais. Mas a corrupção não é só dos grandes, é também dos pequenos. E o que o profeta está dizendo? Tudo isto já está acontecendo. Se está acontecendo, a quem eu censuro em primeiro lugar, diz o Senhor? A quem mais recebeu. Aqueles que são capazes de enxergar e por maldade não enxergam. Aos que receberam a responsabilidade de ensinar e por maldade não ensinam. A quem em primeiro lugar? Em primeiro lugar ao sacerdote. Naquele tempo ao sacerdote do templo, hoje a todos aqueles que têm responsabilidade de ensinar. Nós, sacerdotes, em primeiro lugar, mas os que governam, em primeiro lugar, porque têm responsabilidade, receberam mais. Deles mais há de ser pedido. Não é ao povo que eu censuro, diz o Senhor,
Eu censuro quem tem responsabilidade. Abram os olhos, mudem a vida. É por falta de testemunho que o povo se desencaminha. Não vamos nós dar testemunho. Abramos os olhos, ouçamos a palavra de Deus. O testemunho é aquilo que deve ser o nosso compromisso de fé, a nossa alegria e a realização da nossa vida de cristãos. Surge uma pergunta, vamos ver. Esse tempo de pandemia também seria um exílio com algum propósito? Tudo contribui para o bem de quem ama a Deus. Olha a pergunta, este tempo de epidemia seria um exílio? Não, tudo contribui. Mas não vamos pensar que a epidemia é castigo, senão acabaríamos pensando que aqueles que estão morrendo seriam os castigados? De jeito nenhum. Certo? Não podemos pensar assim. Cometeríamos injustiça, sobretudo com aqueles que mais sofrem. Nada disto. Este tempo de epidemia é ocasião de pensar e de voltar o coração para Deus. De reconhecer quanto é necessário mudança de vida, solidariedade, socorro de quem necessita, retidão, obediência àquilo que de fato precisa ser obedecido. Como é triste, por exemplo, a cegueira e a surdez de muita gente, que sai aí pela rua sem máscara, que não se higieniza. Tudo isto é um chamado. Mas nós pensamos na epidemia, essa epidemia de Covid-19, mas tem epidemia da dengue, que tem matado mais até. Mas tem, por exemplo, esta epidemia de falta de vergonha de quem joga o lixo sem cuidar de reciclagem, para prejuízo da natureza, mas para prejuízo do ser humano. Pois, o que faz alguém que não recicla? Cospe para cima, a dele cair na cara. É assim que a palavra de Deus está abrindo os nossos olhos. A epidemia da droga também. A epidemia das drogas. E que lástima que não abrimos os olhos e não trabalhamos para que isto mude. Versículo 7. Quanto mais este povo se multiplicou, mais pecaram contra mim. Transformaram em infâmia o que era minha glória e a sua glória. Eles se nutrem do pecado do meu povo, são ávidos nas suas iniquidades. O sacerdote será tratado como povo, castigá-lo-ei por seu comportamento, tratá-lo-ei segundo as suas obras. Comerão, mas não hão de se saciar. Prostituir-se-ão, mas não hão de se multiplicar, porque abandonaram o culto ao Senhor. Mal proceder e vinho e o mosto abafam a razão. E este é um ditado. Então, em partes, eu vou tratar com equidade a todos. Se o sacerdote pecou, ele vai ser tratado como o povo. Não tem distinção. Não vou olhar a aparência da sua situação, mas vou pedir contas a ele. Porque perderam a razão. Por conta do quê? Mau procedimento. De fato, quando alguém se envereda por um caminho de erro, acaba perdendo a razão, e um erro pequeno chama um erro maior. E o que se corrompe, rouba 10 hoje, 100 amanhã, 1000 no dia seguinte, e 1 milhão no terceiro dia. Por quê? Um abismo pede outro abismo. Por isso compara com o vinho. Quer dizer, como a bebida que vai embriagando e a pessoa perde qualquer controle
o mau procedimento também é assim. Mosto não é mais do que suco de uva, que também embebeda, certo? E se a pessoa se deixa levar por este tipo de procedimento, acaba se afastando do Senhor. O meu povo consulta seu pedaço de pau, seu cajado lhe faz revelações, porque o espírito de infidelidade o perde, ele se prostitui, afastando-se do seu Deus. Sacrificam nos cimos das montanhas, queimam ofertas nas colinas, debaixo dos carvalhos, álamos, terebintos, servindo-se bem, sentindo-se bem à sua sombra. E assim, quando vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram, eu não castigarei vossas filhas prostitutas, nem as noras adúlteras, porque eles mesmos coabitam com meretrizes e sacrificam com heródulas. O povo insensato lança-se à perdição. E citando a idolatria, lugares altos, árvores altas, citadas aqui, carvalho, álamo, terebinto, etc. E heródula são prostitutas de Baal, quer dizer, sagradas. E todos prestavam culto ao seu ídolo. Falam com o seu pedaço de madeira, que não significa nada. E nós também podemos chegar a tanto. E daí, o homem se sente seguro porque tem algum dinheiro. E quando alguma calamidade se aproxima, a primeira coisa que ele pensa, eu tenho dinheiro, eu vou me libertar. E o seu dinheiro é capaz de livrá-lo. E quem sabe o seu poder, porque tem uma boa situação, porque tem amigos influentes, porque tem alguma associação que o protege, boa fama, etc. Porque está cercado de bens. E esses bens não significam nada, como a parábola do Evangelho vai dizer. Hoje mesmo vão pedir conta da tua vida. E esses bens, para quem hão de ficar? Insensatez de pôr a confiança não no Senhor, mas nos ídolos. Sejam quais forem esses ídolos. Não percamos de vista aquele que pode nos dar salvação. E este é o Senhor, Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós e por nós ressuscitou. Quem proclama que Jesus é Senhor, esse é salvo. E aqui também pode pegar a responsabilidade dos pais também, né, Fábio? Porque os filhos nascem, crescem, depois a gente olha para os filhos e fala, nossa, o que viraram? Mas foi exemplo nosso. Se é pedido primeiro para os que receberam mais, na fé, os sacerdotes, na família, os pais receberam mais. Ai dos pais que são maus exemplos para os seus filhos. Não é? Tem alguma outra pergunta? Esse noivado referido pelo profeta pode ser feito um paralelo com as bodas de Caná? O noivado, o casamento, a que se refere o profeta, tem alguma associação com bodas de Caná, mas sem dúvida nenhuma. Eu até penso que quando o evangelista João escreveu o texto de bodas de Caná, pensou no profeta Oséias e no profeta Isaías, porque ambos têm a figura do matrimônio. A salvação é o matrimônio de Deus com os homens. E em Caná da Galileia, o que acontece? Um matrimônio. Lá estava Jesus. Lá estavam os discípulos. Os discípulos representam bem o povo de Deus, a igreja. O esposo estava lá.
estava lá a esposa, a igreja. O que a igreja diz para os seus filhos? Façam tudo o que ele vos disser. E Maria representou perfeitamente a igreja que ensina. E quem aprende tal palavra, há de voltar ao seu coração, para aquele único que pode nos dar a sua vida. E de fato, quando acontece o sinal que Jesus concede, alguém vai dizer, o melhor foi concedido agora. Este vinho perfeito que se chama salvação. Versículo 15. É isto? Se procederes mal, Israel, que ao menos Judá não se torne culpado, não vades a Gálgala, não subais a Betavém, não jureis pela vida de Deus, porque Israel se rebela como uma novilha insubmissa. O Senhor vai conduzi-lo agora para pastar, como um cordeiro numa planície aberta. Efraim aliou-se aos ídolos, deixai-o. Logo que cessam de beber, entregam-se à prostituição, seus chefes preferem a ignomínia. O vento os envolverá nas suas asas e serão cobertos de vergonha por causa dos seus altares. E sempre o profeta chamando o povo de Deus. Povo de Deus, escute. Se este povo procede mal, pelo menos quem abre os ouvidos e os olhos, não procedam mal, voltem o coração para Deus, porque procedendo mal, hão de acabar no distanciamento de Deus. Um mal que pede outro. Primeiro se embebedam, depois se prostituem e finalmente cometem o que é tão grave na idolatria. Não cheguemos a abandonar o Senhor para nos dedicar àquilo que nada pode nos conceder. Não é uma tremenda idolatria que nós deixemos o bem da família para viver escravos da televisão e deixemos o ensinamento da Escritura e permitamos que uma empresa qualquer, e cada canal de televisão é regido por uma empresa, nos diga o que pensar. E normalmente nós vivemos num tempo deste tipo, que o ídolo que esta comunicação representa, a comunicação que é um bem inestimável, e no entanto se torna até motivo de idolatria, porque qualquer bem desta vida permite também a idolatria. O homem que procura bens e se esquece do verdadeiro bem. Então voltemos o coração para aquele que nos concede o seu bem. Capítulo 5. Ouve isto, sacerdotes, e vejam como a palavra é dirigida principalmente para aqueles que têm responsabilidade. E entendam bem, fala para os sacerdotes, fala também para os pais, fala também para os dirigentes da cidade, da nação, fala por quem tem responsabilidade, para os professores diante da sua classe. Afinal, para quem tem responsabilidade sobre os outros. Sede atentos, chefes de Israel. Escuta, gente da casa do rei, contra vós será feito o julgamento. Porque vos tornastes um laço para a sentinela, uma rede estendida no Tabor. Os perseguidores levaram ao extremo a maldade, mas vou castigá-los todos. Conheço Efraim, Israel não me é oculto. Ora, Efraim transviou-se, Israel maculou-se. Seu proceder não lhes permite voltar ao seu Deus, porque um espírito de prostituição os possui. Eles desconhecem o Senhor.
A arrogância de Israel dá testemunho contra ele. Israel e Efraim tropeçarão na iniquidade. Também Judá cairá com eles. Irão buscar o Senhor com suas ovelhas e bois e não os encontrarão. O Senhor retirou-se deles, porque o traíram, porque geraram filhos bastardos. O destruidor vai devorá-los, eles e seus campos. Quando vemos a destruição, podemos imaginar o castigo. A destruição desta vida acontece por tantos motivos. Por acidentes, por força da natureza. Olha, por exemplo, a ameaça que aconteceu nesses dias de uma nuvem de gafanhotos, muitas vezes até citada na Bíblia, e que vem destruindo o que encontra pela frente, causando total prejuízo da produção das lavouras. E sobrevindo um mal tão grande, o que o homem tem que pensar? Tudo deste mundo passa. Porque eu colocaria a minha esperança em coisas que passam. Por isso é chamada a atenção do povo de Deus, representado aqui por duas tribos, Israel e Efraim, certo? São apenas referências ao povo de Deus. Povo de Deus, abram os olhos, abram os ouvidos. O Senhor chama a fidelidade. Na fidelidade nós encontramos salvação. Aqui vamos passar sempre por um caminho estreito, mas o Senhor nos garante que a sua promessa é verdadeira e que logo mais conheceremos aquilo que os olhos não viram e o coração jamais pensou. Vão procurar o Senhor com ovelhas e bois. Quer dizer, irão no templo, até oferecendo a Deus as ofertas e sacrifícios. E Deus pediu isto por um acaso? Hoje também. Poderíamos talvez agir mal e pagar corretamente o dízimo. E daí para que serviria o nosso dízimo? A comunidade vive dos recursos que tem. Mas para cada um que crê em Deus, primeiro a sua fidelidade e depois as suas ofertas. A oferta não tem sentido se a vida não for fiel. Por isso, Deus há de dizer, eu pedi antes de tudo fidelidade. Se este povo me procura, hão de conhecer a realização da minha promessa. E pensemos bem, que palavras mais contundentes, que promessas mais animadoras, mas também que figuras mais trágicas, para chamar a nossa atenção e voltar o coração a Deus. O nosso coração há de arder dentro de nós, de vontade de buscar a Deus, sem dúvida, com o coração reto e cheio de disposição. Tocai a torneta em Gabá, a trombeta em Ramá, dai alarme em Betavém. Anunciai em Efraim, meu Benjamim, Efraim será devastado no dia do castigo. Sobre as tribos de Israel eu profiro um decreto que é irrevogável. Os chefes de Judá procedem como aqueles que mudam os marcos. Derramarei sobre eles as torrentes do meu furor. Eles procedem como quem muda os marcos. Vamos pensar mais ou menos assim. Os terrenos e as propriedades eram marcadas com pedras. Aí vinha alguém desonesto, de noite, e mudava as pedras de lugar, aumentando a sua propriedade e diminuindo a dos vizinhos.
ai deste povo e daqueles que têm responsabilidade e que são capazes de causar prejuízo para os outros. Olha, a corrupção está descrita aqui desta maneira. Ai de quem tira de quem mais necessita e que vai roubar exatamente da merenda escolar. Que é capaz de tirar daqueles que estão passando fome. Que é capaz de assaltar idosos. Porque talvez confiem demais. Tiram de quem necessita escândalo e um crime que brada sem dúvida nenhuma aos céus, pedindo justiça. Efraim é opressor, transgride o direito, porque se compraz em abandonar a regra, serei para Efraim como uma praga chamada tinha, que atingia as plantas. Para a casa de Judá como cárie, para Israel e Efraim verá o seu mal e Judá a sua chaga. Efraim recorrerá a Sur, Judá dirigir-se ao grande rei. Mas este não vos poderá curar e nem dar remédio à vossa chaga, porque serei como um leão para Efraim, como um leão para a casa de Judá. Eu mesmo despedaçarei a presa e partirei, levá-la-ei comigo e ninguém poderá arrebatá-la de mim. E assim, o Senhor está chamando a mudança de vida. Povo de Deus, escute o que a palavra de Deus está anunciando. Tem alguma pergunta? Não. Fala, mas aqui, parece que está falando de hoje mesmo, né? Porque se comprar e abandonar a regra. Isto, este povo. Brecha para poder. Sim. Comentário é este povo se compraz em abandonar a regra. E não abandona a regra, senão por corrupção. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.